Olá, boa noite, a paz para todos, amém? Então, já faz um tempinho que eu eu não posto nada no canal, né? No meu canal. E hoje eu resolvi voltar, depois de um tempinho afastado. E assim, hoje eu não vou falar eu não vou postar nada sobre meu devocional, sobre os devocionais. Hoje eu quero falar com vocês mais ou menos um motivo no qual eu andei sumida, né? Então, o meu motivo foi porque eu andava numa inconstância. E eu quero explicar mais ou menos para vocês, né? O que vem a ser inconstância. Talvez não são todos que saibam, mas assim, talvez para uns assim nem conhece assim direito essa palavra, inconstância. Inconstância e constância, né? Na verdade, que eu quero falar. Primeiro eu quero falar da inconstância, o que estava acontecendo comigo. O que é inconstância? Inconstância é a falta de perseverança, de firmeza. É uma pessoa que tem tendência para mudar de ideia, de opinião, de atitude, do nada ou muito fácil. E eu posso dizer para vocês que é praticamente assim, a mesma palavra de inconstante, né? Que também quer dizer que é a pessoa que é variável, é, que muda de ideia fácil, entendeu? Incontínuo, ou melhor, descontínuo e por aí. E era assim que eu andava, me sentindo inconstante, né? Por que eu me sentia inconstante? Porque eu simplesmente pegava algo para fazer e não terminava. E talvez assim, para uns eu não sei se isso é um defeito, não sei, mas para mim é. Para mim é. Porque é muito ruim você começar algo que você sentiu vontade de fazer e do nada você perder um motivo, assim, a motivação para fazer ou para continuar. E era isso que estava acontecendo comigo. Um exemplo que eu vou dar é que eu já dei entrada, assim, já comecei em duas, na época, um tempo atrás, né, já faz um tempinho. Eu comecei uma faculdade, depois comecei outra, e sendo que eu não. Uma eu parei logo de começo, e a outra eu parei no meio do caminho. Como eu já fiz outras coisas que assim, que eu tinha prazer no começo, mas depois eu ia perdendo esse prazer, esse estímulo. E eu cheguei a uma conclusão que isso não é legal, pelo menos para mim. Eu começar a fazer algo e não terminar, porque isso assim acaba interferindo na gente mesmo. E eu fiquei assim um pouco assim entristecida, porque do nada assim eu larguei o canal, não postei mais nada de devocional, nada. Mas eu sentia vontade, mas não tinha ânimo nem força, entendeu? E assim, outras demais coisas que eu parei, comecei a fazer e parei sem mesmo nem perceber. Quando eu vi, já tinha parado. Então eu comecei a orar, pedir ao Senhor que tirasse isso de mim, que Ele me fizesse uma pessoa constante, que eu começasse algo e terminasse. E é isso que assim que eu quero passar para vocês, que às vezes começa algo e no meio do caminho vocês param. Eu quero dizer para vocês assim que para vocês não pararem, para vocês continuarem e terminarem o que vocês começaram. Porque eu posso dizer para vocês o seguinte, que a inconstância ou ela te estaciona ou ela até mesmo te leva para trás. Você, em vez de dar
passos à frente, você dá passos para trás. E quem é que quer fazer isso? Quem é que quer estacionar ou até mesmo ficar dando passos para trás? Não, pelo contrário. A gente quer dar cada vez mais um passo adiante, certo? Então, o que eu digo para vocês é que vocês sejam constantes. Você sendo constante significa que você seja uma pessoa, você vai ser uma pessoa firme e persistente, ou seja, que você, mesmo que você às vezes esteja assim desmotivado, triste com alguma coisa, para você não desistir do que você está fazendo, entendeu? Então, eu posso dizer para você o seguinte, né? Que sem a constância, as pessoas são produtivas em alguns dias, mas improdutivas em outros. Com ela é possível garantir que as tarefas são realizadas diariamente, rumo aos objetivos almejados. Eu posso dizer que ela é um pilar essencial para a obtenção de resultado consistente. Então, é o que eu quero falar para vocês, que se você estiver desanimado, sem ânimo para alguma coisa, ore ao Senhor, a Jesus Cristo, né? E peça a Ele que faça de você uma pessoa constante, para que você consiga ter mais ânimo, mais firmeza, né? Para você começar e terminar algo que você queira muito fazer, o que você já começou. Não desista. Se você começou e parou, volte. Nem que seja do zero, mas volte e faça. Continue devagarinho. Se sentir que está desanimando, ore e peça a Deus para que te dê ânimo, entendeu? Para você voltar a fazer o que você gosta, o que você estava fazendo. E assim, eu posso assim citar alguns inimigos da constância, né, para vocês. Vou citar alguns para vocês. Um exemplo: a falta de objetivos realistas. Por vezes, os objetivos definidos são bonitos no papel, mas não estão dentro da realidade, certo? Assim, quando chega a hora de executar as tarefas, as pessoas percebem que elas são complexas demais e que não é possível concluí-la como planejado, então desiste. Outro também, a falta de motivação e compromisso. A motivação é a força interior que nos impulsiona em direção aos nossos sonhos e intensifica a vontade de agir, né? Mas o problema é que ela não se faz presente a todo momento e algumas pessoas dependem dela para tomar atitudes. Mas dentro desses inimigos aí que eu citei da constância, eu posso dizer para vocês que esse, para mim, é o pior de todos. O imediatismo, né? O imediatismo é uma característica das pessoas que querem resultados do dia para a noite, assim que talvez eu me sentia, né? E essas pessoas não entendem que os frutos são colhidos depois de um processo de trabalho contínuo. E com isso, elas se frustram quando não veem resultados imediatos. Ou seja, às vezes assim, uma pessoa começa num ramo de festa, aí acha que já quer começar bombando, estourando. Tem alguns que até conseguem ter isso, entendeu? Mas tem outros que não, que tem aquele passinho de formiga. Então é onde que eu falo, para não desistir da constância, entendeu? Não deixar cair na inconstância, porque muitas das vezes, eu tô falando por experiência própria, eu já tive alguns negócios no qual, com o longo do tempo, assim, ou no meio do tempo, assim posso dizer, eu fui desmotivando, porque eu achava que não teve o resultado que eu esperava. Mas não é que não teve o resultado, é porque eu queria o imediatismo, entendeu? E com isso eu posso dizer que a gente carece de uma importante virtude, que se chama paciência.
Então, hoje o que eu posso falar com vocês é sobre isso, para que vocês não desistam, como eu não vou desistir. Eu vou voltar aos poucos, fazer meus devocionais, algumas dicas, algumas ideias, não sei como é que vai ser, mas eu vou voltar aos poucos. E eu espero, assim, que eu tenha ajudado de um certo modo vocês também, entendeu? Vou ficando por aqui, agradeço. Mas antes, não se esqueçam de dar uma curtida, se inscreverem no canal, tá bom? Beijo,